renovando meus votos de boa Retoma a tarde sessão, aos ministro, seus presidente da advogados, Suprema aos Corte, o excelentíssimo eminentes ministro Luiz Fux. ministros. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro André Mendonça, O ministro está ao centro da na mesa. ordem de Mesa em formato de votação letra U, para o invertida. seu voto. Minha saudação, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Minha saudação, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a quem desde já parabenizo pelo substancioso voto que trouxe a este plenário. Minha saudação às nossas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, aos ministros também que aqui estão, senhor Procurador-Geral da República, aos advogados e membros do Ministério Público, não só, mas de modo especial os que vieram à tribuna fazer suas sustentações orais, mas também aqueles que nos acompanham, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu certamente trago um voto escrito, mas não farei a leitura exaustiva, vamos dizer assim, da sua integralidade e procurarei fazer uma síntese, em alguns momentos me recorrendo à leitura, até para que, na tentativa e na expectativa de trazer maior clareza ao raciocínio e aos argumentos que eu trago no meu voto. Nós estamos julgando este agravo em recurso extraordinário, que foi muito bem relatado por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. E, num primeiro momento, eu queria abordar, não no sentido de definição, mas principiológico, a questão da retroatividade e retroatividade. Em primeiro lugar, como regra geral, vigora o princípio da irretroatividade da lei. E isso em decorrência de um outro princípio jurídico, também da segurança jurídica. Então, regra geral, a lei não retroage, para trazer segurança jurídica e pacificação social. Mesmo no direito penal, vigora o princípio da irretroatividade da lei, salvo quando a lei penal beneficia o réu. Então, também é verdade que há o princípio da retroatividade da lei penal em favor do réu. A partir dessa construção e dessa realidade jurídica, nós nos deparamos com a análise do caso dentro de um âmbito da responsabilidade. Há várias formas de nós classificarmos o direito sancionador, e me permitam trazer a minha perspectiva, não vou dizer que é melhor ou pior, não vou dizer que seja também necessariamente distinta, mas é um pouco de formulação que nos dá um enquadramento e nos ajuda a raciocinar. O gênero, em minha modesta opinião, é o direito sancionador. E aí eu vou para as espécies: penal, civil e administrativa. Penal e civil somente a partir do processo judicial. E a administrativa por meio do processo administrativo, logicamente sujeita essa esfera de responsabilidade ao controle judicial em caso de alguma ilegalidade ou aplicação inadequada. A esfera criminal, eu preciso ter a tipificação de um crime no Código Penal. A esfera civil, de uma lei civil que me diga quais são os ilícitos civis. E, no caso brasileiro, de modo mais direto no que nós estamos tratando, a lei de improbidade administrativa se enquadra no âmbito da responsabilidade civil. Tanto que há uma ação
processada no juízo civil, o rito segue o juízo civil, o processo civil, e se demanda, a partir de uma série de princípios que também estão presentes, uma definição judicial. No âmbito administrativo, nós temos, em relação aos servidores públicos, o processo administrativo disciplinar em relação às pessoas jurídicas, o processo administrativo de responsabilização, nós temos o processo administrativo em geral. Eu fui corregedor da AGU e essa forma de ver as coisas, ou ver o direito sancionador, nos impunha um dilema, porque a lei do servidor público, a Lei 8.112, previa a possibilidade de demissão em caso também de improbidade administrativa. E a orientação que eu passava é: para nós demitirmos alguém por improbidade, por se tratar de um âmbito de caracterização que depende de uma sentença no âmbito judicial, eu tenho que ter essa confirmação da sentença. Então, é necessário para tanto, ou eu demito por improbidade alguém que já foi condenado judicialmente por improbidade, ou eventual demissão tem que se embasar e se enquadrar em outro dispositivo da Lei Geral do Serviço Público. Fazendo cotejo agora entre direito penal ou direito sancionador penal e civil. Tanto são instâncias independentes que, se tratasse o ilícito de improbidade de um ilícito criminal, eventual condenação por improbidade não poderia viabilizar, ao mesmo tempo, uma condenação criminal e vice-versa, sob pena de bis in idem. Ou seja, há independência entre as instâncias. Se é assim, eu preciso considerar que há aspectos que diferenciam uma instância de outra. Por outro lado, eu não posso perder a perspectiva que essas três esferas de responsabilidade constituem espécies, sob a minha ótica, de um mesmo gênero, que é o direito sancionador. A partir dessa interpretação, então, é que eu inicio o tratamento dos dois pontos que nós temos a considerar no caso sob julgamento. Ao menos no aspecto teórico de controle de constitucionalidade, com aspecto abstrato, pertinente a uma repercussão geral. E depois, logicamente, no aspecto concreto do caso concreto. Dolo e prescrição. São os dois grandes temas que estão em discussão. Dolo, culpa, elemento subjetivo, e a questão prescricional. Sobre o aspecto do dolo, eu me lembro que, em 2012, fui estudar, fazer um mestrado em estratégias anticorrupção na Universidade de Salamanca. E, na aula de Direito Penal, a professora falando de dolo, e eu tentei explicar a ela que a lei brasileira de improbidade previa a responsabilidade por culpa. E ela disse: não acredito. E eu tentei explicar que era apenas à luz da jurisprudência, uma culpa grave, com elementos de má-fé. E ela disse: olha, para mim, corrupto é quem tem consciência do que está fazendo. Ela não conseguia entender como nós
responsabilizávamos por culpa. Tanto que a própria construção da jurisprudência, e Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Theory, próprio ministro Campbell, como também lembrou o ministro Alexandre de Moraes, foram muito importantes na definição de aspectos que delimitavam aí essa culpa. Porque, ao longo de 21 anos, quase 22 anos na Advocacia Geral da União, defendendo a atuação administrativa, os atos dos administradores públicos, e quando não sendo nós mesmos os administradores públicos, nós recebíamos, entre aspas, recomendações que colocavam ou o gestor ou a nós mesmos num dilema de vida. Não é porque nós estávamos intencionalmente ou buscando alguma desonestidade. Era, muitas das vezes, por uma opção de política pública do membro do Ministério Público. E a recomendação era: faça isso, não faça aquilo, sob pena de improbidade. Eu não posso generalizar isso, e não generalizo, mas também não posso desconsiderar essa realidade. A tal ponto que hoje, talvez poucos cidadãos que têm uma vida regular estão dispostos a assumir uma posição pública. Se falou da tribuna, o apagão das canetas, e isso me faz recordar, eu me lembro, quando coordenava os acordos de leniência, e estávamos sob uma auditoria, e defendíamos uma tese de critérios para os acordos, que era simplesmente aplicada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. E quando colocamos, e a consultoria jurídica da AGU coloca isso no papel, defendendo essa teoria e esses critérios, uma área técnica do Tribunal de Contas da União, por discordar dos critérios, diz que nós cometíamos erro grosseiro e pedia a nossa responsabilização. E não tivéssemos nós consciência não só da integridade da conduta, como também da tese que defendíamos, teríamos sucumbido, porque muito mais cômodo seria não fazer os acordos, funcionalmente falando. E muito da motivação, penso eu, do parlamento para alterar essa questão, e a lei como um todo, e não vou nem entrar no mérito das alterações, porque as alterações são, ao menos na discussão de hoje, elas são restritas a 2 pontos. Se deve, e aí incluo todo o sistema de justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, o próprio Judiciário, com as devidas parcelas de responsabilidade de cada qual, talvez não tenhamos dado devido tratamento na distinção entre o que é uma irregularidade, o que é conveniência administrativa, do que é ilicitude e do que é improbidade. O ministro Alexandre bem colocou e fez referências não só a julgados deste tribunal, mas de doutrina, que a improbidade é uma ilicitude qualificada. E me permito agora eu dizer, qualificada por uma questão de desonestidade.
de intenção. Porque se na iniciativa privada um grande executivo que faz 10 negócios exitosos e lucrativos, e em um deles dá prejuízo, ele ainda assim é considerado um bom gestor. Na administração pública, ele passa a ser ímprobo. E nós fomos levando uma espécie de temor aos bons gestores, que eles não perderam, talvez, a coragem de inovar, de trazer políticas públicas diferenciadas. E acho que, agora, sem lamentar o passado, mas aprendendo com o passado e lançando uma perspectiva de futuro, a Lei de Improbidade Administrativa, na sua atual redação, ela tem que, de um lado, desincentivar o mau gestor, o gestor corrupto, melhor dizendo. E, em contrapartida, estimular o bom gestor, ou ao menos o gestor bem-intencionado. Porque nós não temos certeza que na administração pública, e eu me colocando no lugar, que todas as decisões que nós tomamos são as corretas e as mais acertadas, seja pelo momento, pelo nível de informações, pela realidade que se impõe. Porque o administrador público é posto também diante de dilemas. Entre salvar uma vida ou não salvar uma vida, e, a partir disso, extrapolar algum limite orçamentário ou até legal. Aí nós não punimos o que não salvou a vida e punimos, eventualmente, o que se dispôs e teve coragem de fazê-lo. Não pode a lei de improbidade, se não corrigirmos o passado, precisamos corrigir daqui para frente. Servir de desestímulo a bons gestores. E no Brasil, leitura minha, nós, por vezes, confundimos, e de modo especial, os órgãos de controle, e de modo ainda mais especial, em relação aos entes menores, digo os municípios, o que é corrupção do que é ineficiência. Porque nos municípios nós não temos servidores tão bem preparados, nos pequenos municípios, como nós temos nos estados e na própria União. Dito isso, eu trato, então, da questão e reconhecendo uma crítica à culpa ou à responsabilização da improbidade por culpa, que, como também bem lembrou o ministro Alexandre, talvez tivesse sido questionada a sua constitucionalidade, talvez a questão teria sido resolvida há mais tempo no âmbito judicial. Eu passo, então, a fazer as considerações em relação ao dolo. E a primeira consideração que faço é que o legislador, talvez até bastante machucado, ou os gestores públicos que influenciaram o legislador bastante machucados em relação a esse tipo de responsabilização por culpa, eles foram bastante pródigos em referências ao dolo na lei modificadora. Fazem referência já no artigo 1º, parágrafo 1º, onde dizem: consideram-se os atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11. Voltam no parágrafo 2º, considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º do artigo 1º, que demanda a comprovação do dolo. Artigo 3º, que trata da participação ou coautoria, fala também na necessidade do dolo ou do partícipe. Artigo 10, caput. Artigo 11. Artigo 17c, parágrafo 1º. Na lei de improbidade administrativa podem ser a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade, aí distinguindo bem o que é ilegalidade do que é improbidade. André Mendonça. E artigo 21, parágrafo 2º. Desta pleia de dispositivos, foi clara a intenção do legislador de extirpar qualquer possibilidade de subsunção de condutas culposas para fins de responsabilização por improbidade. Assim, a toda evidência, essas inovações objetivaram romper os problemas aos quais eu me referi. E volto a pontuar: não é atribuição de órgão de controle, seja controle interno, seja controle externo, seja Ministério Público, perquirir a discricionariedade do administrador público. Talvez isso hoje enverede mais para um outro tipo de ilícito, recomendações com um âmbito de quase que uma obrigação, por vezes com maior força até do que uma sentença. Faça isso, deixe de fazer aquilo sob pena de improbidade. E se não fizer, aí caracteriza o dolo. Mérito administrativo é, a princípio, de quem foi legitimamente eleito, seja de esquerda, de direita, de centro, para definir as políticas públicas. Sabendo nós que há limites, que há orçamento, que os recursos são escassos, e que nenhum poder e nenhum órgão tem a plenitude de poderes para fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Porque os recursos, de fato, são escassos. Portanto, o que resta, que me cabe examinar a partir de agora é se as balizas estabelecidas pelo legislador, notadamente no que tange a questão da retroatividade ou irretroatividade do dolo ou da restrição da culpa como motivo de responsabilidade na esfera administrativa, se, embora não se trate de um ilícito penal, por constituir o gênero direito sancionador, se alguns aspectos desse gênero direito sancionador eu não posso considerar também no ilícito administrativo e no ilícito civil. E antecipo, desde logo, que, a meu sentir, a resposta deve ser afirmativa. Ou seja, que eu posso me valer de alguns princípios gerais. E um deles é retroatividade de novos contornos quando isso beneficia o acusado. Isso porque, promovendo o aludido cotejo entre as peculiaridades entre o direito administrativo sancionador de um lado e os conceitos de culpa e dolo
do direito sancionador em geral, inclusive o penal, eu não vislumbro traço distintivo suficiente para afastar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Ou seja, a ideia de distinção, de certa forma antagônica, entre culpa e dolo, como elementos de vontade exigíveis para a imputação de uma consequência jurídica pelo cometimento de um ato ilícito, é uníssona em todo o sistema de responsabilidade jurídica de cunho subjetivo. E digo eu porque eu trabalhei diretamente nisso. E quando redigia ações de improbidade, eu tinha que buscar os conceitos de dolo e culpa no direito penal. Porque no direito civil nós não temos essa intensidade de doutrina. Não apenas no universo do direito administrativo e do direito civil sancionador, mas também do direito penal, a culpa se caracteriza, em linhas gerais, por uma conduta praticada de forma consciente, mas marcadas por elementos de negligência, imprudência e imperícia, enquanto o dolo, além da consciência, a vontade livre e desembaraçada de se atingir um resultado contrário à lei. Portanto, ao analisar as alterações promovidas pela Lei 14.230, a partir de tal conjuntura, e considerando, de um lado, a manifesta intenção do Poder Legislativo, enquanto conformador do jus puniendi estatal, em não tipificar como ato de improbidade administrativa a conduta praticada de modo culposo, e, de outro lado, um traço comum de excepcional responsabilização apenas pela prática de ato culposo em todo o âmbito do sistema sancionador, eu não vislumbro como afastar, por unidade sistêmica, a incidência do princípio da retroatividade da norma ulterior mais benéfica à situação jurídica sob análise. Ante o exposto, em relação ao primeiro item do tema sob julgamento, 1199, eu entendo que deve ser fixado, para fins de aplicação da repercussão geral, o seguinte entendimento: as alterações promovidas pela nova lei em relação ao elemento subjetivo, apto a configurar o ato de improbidade administrativa, inclusive na modalidade do artigo 10, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos ainda não processados. Processos em curso, fatos não processados, até aqui. Porém, agrego um elemento, ou, em adição, agrego um elemento. Diante da proteção constitucional à coisa julgada, a aplicação da referida tese, quando cabível, aos processos já transitados em julgado, dependerá do manejo da ação rescisória. Ou seja, se houver ainda uma ação transitada em julgado, há, no meu entendimento, a possibilidade de manejo em relação à questão de culpa. Alguém responsabilizado exclusivamente por culpa, em função do disposto no artigo 525, parágrafos 12 a 15 do Código de Processo Civil. E me permitam fazer referência a esses dispositivos. O parágrafo 12 do artigo 525 do CPC diz que, para o efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, que se trata da inexequibilidade do título executivo judicial,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que nós julgamos inconstitucional a disposição antiga, mas também não posso deixar de reconhecer que a nova legislação, ela traz uma alteração significativa na responsabilidade por improbidade. E o parágrafo 15 desse dispositivo diz que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Então, entendo eu que seja possível o manejo de rescisória para os casos exclusivamente culposos. Retroativamente. Área Exclusivamente 843-989, culposos. recorrente Até por Rosemary questão de Terezinha justiça. Córdova. Quem vota é o ministro André Mendonça. Me detenho agora na questão da prescrição. Prescrição geral e prescrição intercorrente. Nesse aspecto, prescrição é a perda do direito pelo decurso do direito de ação pelo decurso do prazo estabelecido na lei. Eu perco o direito porque a lei estabelecia um prazo e eu não exerci o direito dentro daquele prazo. Na questão sobre julgamento, havia e há um prazo de persecução. Eu tinha várias críticas ao prazo estabelecido na redação antiga, era bastante confuso. Acho que o legislador, nesse aspecto, foi feliz, estabeleceu um marco rígido, que é a data do fato. Podemos discordar do prazo de 8 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas não se pode dizer que não seja um prazo razoável. Mas havia uma prescrição para o exercício do direito de ação. Acontece que o legislador vem e inova e estabelece uma nova espécie de prescrição, que é a prescrição intercorrente. Pergunta que eu faço, e é uma pergunta retórica, é: as autoridades públicas, seja o autor da ação, seja o Estado juiz, tinham o dever desse prazo? É como se, e me perdoem até o exemplo bastante simples, se não simplório, houvesse um campeonato onde alguém se sagrou campeão com gol aos 90 minutos e vem uma nova regra dizendo que só são 80 minutos. Nós vamos tirar o título agora e mudar. Eu não tenho como fazer isso. Então, o Estado tinha o dever de agir num prazo determinado em relação à prescrição intercorrente? Não tinha. Eu posso, então, responsabilizá-lo ou trazer um efeito jurídico em relação a um dever não cumprido quando não havia esse dever? Sob a minha ótica, não. Então, em relação à prescrição, eu defendo a sua aplicação
a partir do momento da entrada em vigor da nova lei. A ação está em primeiro grau, inicia-se o prazo da intercorrente em primeiro grau. A ação está no tribunal, no tribunal. Eu trago a colação, penso que vale, de Humberto Teodoro Júnior, porque ele faz referência a Savigny e a Windsnight. Me permitam a leitura. A questão mais complicada, e para que entendamos a complexidade do que nós estamos tratando, de que se tem ocupado a doutrina é como fazer a conciliação entre as parcelas do tempo prescricional que se passaram sob regimes de leis diversas. Savigny e Windschild, dentre outros, tentaram equacionar o conflito. Para Savigny, a lei nova, que aumentou o prazo, deve ser aplicada imediatamente. E a que diminuiu faz que o prazo reduzido comece a ser contado do início da vigência da inovação. Para Windschild, de maneira alguma a lei nova poderia provocar a consumação do prazo em data anterior à sua vigência. E prossegue o mesmo doutrinador, agora Humberto Teodoro falando. Se o evento danoso se passou 5 ou 6 anos antes do novo Código, e aqui ele está fazendo referência ao Código Civil, a se aplicar desde o início lapso trienal, esse estaria vencido muito tempo antes da vigência da lei inovadora. É claro que não se pode aceitar uma interpretação que conduza a um resultado injurídico como esse. Nesse sentido, realço 2 importantes precedentes dessa excelsa Corte, que, apesar de relacionados ao exame da aplicação de forma retroativa de novos prazos decadenciais, Ministro, pausa, fala e bebe água. Penso eu, são de todo aplicáveis à espécie, ante a ausência de distinção em relação ao ponto em debate, entre os institutos da prescrição e decadência. Em primeiro lugar, o recurso extraordinário 626.489, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso. Em segundo lugar, o recurso em mandado de segurança 25.856, sob a relatoria do ministro Eros Grão. Apesar das peculiaridades inerentes à situação vertida, faço referência ao caso sob a relatoria, que esteve sob a relatoria do ministro Barroso, no âmbito do qual se questionava os limites de retroação de prazo que seria desfavorável ao administrado. Diz Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. De fato, a lei nova, que introduz o prazo decadencial ou prescricional, não tem, naturalmente, efeito retroativo. Em vez disso, deve ser aplicada de forma imediata, inclusive quanto às situações constituídas no passado. Nesse caso, o termo inicial do novo prazo há de ser o momento de vigência da nova lei, ou outra data posterior nela fixada. Ministro André, por Pois gentileza, você me permite só uma observação Pois não. que é de caráter funcional. Eu queria pedir à ministra Rosa que assumisse a presidência, porque aquele acordo de uma mega lesão Excelentíssimo ministro, ambiental, presidente da Suprema as partes Corte. estão me esperando no Ministro gabinete. Luiz Fux. Vossa Excelência me faria essa gentileza? Eu agradeço. Apenas também, se Vossa Excelência aceitar a sugestão, depois do voto do ministro André, Vossa Excelência encerraria a sessão. Vista de cima do plenário. Muito Ministros obrigado, em ministra plenário. Rosa, mais uma vez. Perdão. Ministro presidente se levanta e dá espaço para vice-presidente do STF.
Posso prosseguir, senhora presidente? Naquela ocasião, ao acompanhar o relator, nosso saudoso ministro Teori Zavascki, investida, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Barroso fez questão de registrar que essa jurisprudência histórica é a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito intertemporal em face de leis sobre decadência e prescrição. Me perdoe, o ministro Teori, ao acompanhar o ministro Barroso, dizendo: o ministro Barroso, diz o ministro Teori, citou alguns precedentes e poder-se-ia citar mais outros tantos. Ele cita o recurso extraordinário 37.223, relator ministro Galotti. Ele cita a ação rescisória 905, relator ministro Moreira Alves, o recurso extraordinário 93.110, ministro Xavier de Albuquerque. Partilhando, portanto, digo eu, da compreensão estabelecida por essa excelsa Corte nos precedentes citados, penso que a questão da incidência dos novos prazos prescricionais ou decadenciais às situações jurídicas anteriores deve observar o que Canotilho denomina retroatividade inautêntica ou retrospectividade. Diz referido e reconhecido doutrinador. Fala-se em retroatividade inautêntica quando uma norma jurídica incide sobre situações ou relações jurídicas já existentes, embora a nova disciplina jurídica pretenda ter efeitos para o futuro. Os casos de retroatividade autêntica, em que uma norma pretende ter efeitos sobre o passado, que é o que nós estamos tratando, devem distinguir-se dos casos em que uma lei, pretendendo vigorar para o futuro, acaba por tocar em situações, direitos ou relações jurídicas desenvolvidos no passado, mas ainda existentes. E eu verifico, para fundamentar também minha decisão, o disposto no artigo 924, inciso 5 e 1056 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 924, inciso 5 do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. E o 1056, considera-se como termo inicial do prazo da prescrição prevista lá no 924, inciso 5, inclusive para as execuções em curso, a data da vigência deste Código. Quanto ao ponto, não ouvidamos discussões travadas no âmbito do STJ quanto às hipóteses de abrangência do dispositivo que foi objeto de interpretação jurisprudencial naquela Corte. Pontua-se apenas que a controvérsia instalada na Corte Cidadã orbitava em torno da compreensão que se tinha quanto à existência de substancial inovação normativa. Aqueles que compreendiam que o CPC de 2015 não trouxe alterações à temática da prescrição intercorrente se posicionaram a rigor pela ausência de conflito de leis no tempo. Já os que entenderam haver substancial modificação se manifestaram pela retroatividade mitigada das novas regras. Verifica-se, portanto, a meu sentir, plena consonância de ambas as correntes com as premissas que aqui defendo. E no que pertine especificamente aos novos prazos de prescrição intercorrente estabelecidos pelo legislador, não há espaço para dúvidas. Trata-se de substancial alteração que inaugura como irrefutável ineditismo a possibilidade do fenômeno da prescrição intercorrente na análise da questão da probidade. De outro lado, apesar das razões que nos levam a afastar a incidência retroativa dos novos prazos prescricionais, não se pode esquecer a existência de situações fáticas no seio das quais a aplicação inflexível, especificamente do novo prazo de prescrição geral, e agora eu trato da prescrição geral, ensejará a excessiva dilação do prazo prescricional.
quando considerada a data em que se encerraria a contagem pela regra anterior. Em relação à prescrição geral, eu entendo pertinente trazer à colação as ponderações feitas em âmbito doutrinário por nosso decano, eminente ministro Gilmar Mendes, quanto à necessidade do estabelecimento de um regime de transição para salvaguardar a própria segurança jurídica em cenários de alterações normativas abruptas. De Sua Excelência. A revisão radical de determinados modelos jurídicos ou a adoção de novos sistemas ou modelos suscita indagações relevantes no contexto da segurança jurídica, tornando imperativa a adoção de cláusulas de transição nos casos de mudança radical de um dado instituto ou estatuto jurídico. Daí porque se considera em muitos sistemas jurídicos que, em caso de mudança de regime jurídico, a não adoção de cláusulas de transição poderá configurar omissão legislativa inconstitucional grave. Na mesma linha, trilha Canotilho ao lecionar que a aplicação das leis não reconduz de forma radical a esquemas dicotômicos de estabilidade / novidade. Em outras palavras, entre a permanência indefinida da disciplina jurídica existente e a aplicação incondicionada da nova norma, existem soluções de compromisso plasmadas em normas ou disposições transitórias. No plano do direito constitucional, o princípio da proteção da confiança justificará que o Tribunal Constitucional controle a conformidade constitucional de uma lei, analisando se era ou não necessária e indispensável uma disciplina transitória, ou se esta regulou de forma justa, adequada e proporcionada os problemas resultantes da conexão de efeitos jurídicos da nova lei. Portanto, por conter temperamentos que reputo mais adequados ao caso sob análise, e à luz de todo o exposto, em relação à prescrição em geral, eu defendo a aplicação imediata do prazo de 8 anos para a propositura da ação, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados. Devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior. Porque, sob pena de eu fazer uma soma de prazos, eu não posso aplicar os 8 anos. Eu tenho que considerar o prazo já transcorrido sob a vigência da norma anterior. E limitado a em benefício réu o prazo previsto na norma anterior. Eu não posso somar prazos O tribunal julga se a partir do novo regramento. Na lei de improbidade que as situações onde já se consumou a prescrição está consumado. Onde não se consumou ainda, eu preciso ter uma regra de transição. Então, eu vou limitar ao prazo restante, ao tempo faltante sob a lei anterior. Se faltam 3 anos, aplicam-se os 3 anos. Indo ao caso concreto, de forma bem breve, parece evidente que não só se tratava de uma responsabilização por culpa, como também já prescrita. E a prescrição é objeto específico do recurso extraordinário.
e se trata de matéria de ordem pública que, inclusive, poderia ser conhecida de ofício. Por essa razão, em relação ao caso concreto, já havendo sido consumada a prescrição pela regra anterior, porque o termo inicial fora em 99, o termo final, a ação foi proposta em 2006, mais de 5 anos após. Eu dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, dar provimento ao recurso extraordinário. E, de forma bem sintética, senhora presidente, me permite, então, consolidar as minhas teses ou a síntese do meu voto. Em primeiro lugar, que as alterações promovidas pela Lei 14.230 em relação ao elemento subjetivo apto a configurar o ato de improbidade administrativa, inclusive na modalidade do artigo 10, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos ainda não processados. Diante da proteção constitucional à coisa julgada, a aplicação da referida tese, quando cabível, ou seja, quando apenas responsabilização por culpa, poderá ser objeto de rescisória. As alterações terceiras, as alterações da 14.230, em relação aos novos prazos de prescrição intercorrente, aplicam-se de maneira imediata, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, tendo como termo inicial, nesses casos, a data da entrada em vigor da nova lei. E 4, o novo prazo de prescrição geral tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior, estando o novo prazo limitado ao tempo restante do lustro pretérito, quando mais reduzido em relação ao novo regramento. E, no caso concreto, concluo por dar provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro André. Então, vou proclamar o resultado provisório e depois declarar encerrada a sessão. Então, vamos fazer o registro de que, após o voto do eminente relator, dando provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, nos termos, né, da fundamentação exposta, e do voto do ministro André Mendonça, também dando provimento ao recurso extraordinário nos termos, né, das razões expostas em seu voto, foi suspenso o julgamento para ter continuidade na próxima sessão. Recurso extraordinário. Eu agradeço a presença de todos e desejo uma excelente noite, declarando encerrada a sessão.